Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quando você vai num restaurante com seu marido, uma amiga, seja quem for, e alguém te pergunta onde você quer sentar, o que você responde? Ah, tanto faz. Qualquer lugar tá bom. Ou você realmente responde aquele lugar que você queria sentar? Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo a respeito disso. Um dia eu estava em casa e me deu vontade de ir ao banheiro e eu fui ao banheiro. Estava lá dentro, ainda não tinha fechado a porta e meu marido também estava em casa e quis ir ao banheiro. E no mesmo banheiro, né? E aí eu saí imediatamente do banheiro para ele entrar. E o mais engraçado, que eu nem me dei conta, foi um reflexo tão forte que ele me chamou a atenção. Ele virou e falou assim: mas por que você saiu? Eu te esperava. Você já estava no banheiro. Vejam só, e aquilo me chocou. E eu fiquei assim pensando, mas por que eu fiz isso? E é sobre isso que a gente vai falar. E essa história parece engraçada, né? E é, realmente. Mas essa é a descrição perfeita de como a necessidade de aprovação funciona no dia a dia. Ela não aparece só nas grandes decisões da vida, ela aparece nas pequenas decisões do dia a dia, nos silêncios, nas abdicações. No vídeo passado, eu falei sobre esses padrões. Eu vou deixar linkado aqui. E no vídeo de hoje, a gente vai entender melhor a raiz disso tudo. De onde vem isso? Por que a gente faz isso? Você está rindo, mas provavelmente você faz alguma coisa em outra área, de outra forma. Essa foi a minha história. Tem outras, né? Mas essa foi uma das. Mas afinal, de onde vem essa necessidade de aprovação? E ela está num lugar que talvez você não tenha olhado com muita atenção, que é a sua infância. Quando a gente é criança, o nosso cérebro ele está em modo de aprendizado total. Está querendo aprender o mundo. E uma das primeiras coisas que a gente aprende é como ser aceita. O que me garante o amor de quem cuida de mim? É uma questão até de sobrevivência, né? E aí a criança aprende que ela é amada não pelo que ela é, mas pelo que ela faz. Ela aprende que ela é amada por fazer o que agrada. É daí que vem essa necessidade da aprovação dos outros, da nossa sobrevivência lá na infância. Isso não é culpa dos seus pais. Provavelmente eles também aprenderam assim. É como se fosse uma herança silenciosa que a gente vai recebendo sem nunca ter sido comunicado dela. Mas tem mais uma camada. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que é assim que funciona. A vida vai confirmando esse aprendizado. Você percebe que quando você concordou, houve aceitação. Quando você discordou, houve frieza, rejeição, conflito. E o seu cérebro foi registrando tudo. Agradar é seguro, já ser você mesmo pode custar caro. E aí, de tanto a gente repetir isso, a gente viver isso, esse registro fica automático. E aí ele já roda sozinho, sem nem a gente se dar conta disso. Não é uma coisa consciente de você pensar, eu vou me apagar para ser aceita. Não. Você simplesmente sai do banheiro, né? Como eu fiz. Isso é automático, é um reflexo. É sobrevivência disfarçada de gentileza. Agora, eu quero que você entenda o que mudou tudo para mim, o que me ajudou depois daquele insight lá do banheiro. Essa necessidade de aprovação não é uma falha de caráter. Ela é um modo estratégico que a gente encontrou quando era criança para sobreviver. E todo mundo faz isso. Só que esse comportamento permaneceu até a idade adulta, quando a gente não precisa mais dessa estratégia, onde a gente já pode ser a gente. A criança que nós fomos, ela precisava agradar para ser amada. Faz sentido, tá tudo certo.
Era o recurso que a gente tinha. Mas hoje já não somos mais aquela criança. Hoje já somos mulheres adultas, homens adultos. E você tem já a sua história, a sua voz, o seu propósito. Só que essa estratégia antiga está ocupando o espaço que deveria ser da sua identidade. Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre identidade, eu vou deixar aqui em cima. Se você está gostando até aqui, deixe o seu like, isso ajuda muito no crescimento do canal, ajuda a espalhar mais essa mensagem para outras pessoas. Eu gosto muito de trazer a Bíblia, porque a Bíblia é o meu livro base, é o meu livro de fé, é onde eu aprendo muita coisa. E olha esse texto que impressionante. Em Gálatas 1:10, Paulo diz: procuro eu, porventura, agradar os homens ou a Deus? Se eu ainda agradasse os homens, não seria servo de Cristo. E aqui Paulo não está falando sobre ser rude ou de não se importar com as pessoas. Mas ele estava falando de saber quem você está servindo quando você toma uma decisão. Você serve ao medo de ser rejeitada ou está servindo ao que Deus plantou em você com a sua identidade? Identidade é a chave da prosperidade, sempre é. Se a gente não sabe quem é em Deus, a gente vai patinar nessa vida, uma atrás da outra, sem sair do lugar. E aqui vem algo para te chamar a atenção. Quando a gente vive com essa necessidade de aprovação, a gente não está sendo humilde. Na verdade, a gente está sendo refém do medo de ser rejeitada. Já parou para pensar nisso? Se você está se dando conta, coloca aqui embaixo liberdade. É engraçado que o corpo fala, né? Eu tenho até esse livro aqui, foi uma das ferramentas que eu usei para me ajudar no meu autoconhecimento, entre outras. Depois eu deixo os links aqui embaixo para quem quiser também fazer essa jornada, né? E a gente pode observar que toda vez, se a gente tiver essa atenção, a gente pode observar que toda vez que a gente está dizendo sim quando queria dizer não, o corpo dá sinais. Dá um desconforto, às vezes dá um calor, dá uma dor. E isso me ajudou a me observar e tomar decisões mais conscientes, onde também na Bíblia diz que o meu sim deve ser um sim real e o meu não também deve ser um não, porque a gente tem que ter essa congruência na vida para a gente não ficar desconectado de nós mesmos e de Deus. E aí a vida fica pesada, arrastada, né? Preste atenção aos sinais também do teu corpo, porque ele fala pra gente. Antes mesmo da gente admitir, antes da gente reconhecer, o corpo já dá aquele desconforto que eu costumo falar que quando a alma cala, o corpo fala. Acho que muita gente fala isso e é verdade. Eu creio e já vi muito isso na minha própria vida. Então, fique atento. Agora, gente, de nada adianta eu falar isso tudo, você ter essa consciência e você jogar fora. Passe a perceber no seu dia a dia, quando você toma as decisões, quem realmente decidiu? Foi o medo da rejeição ou foi o que você queria? Porque enquanto você não colocar a tua identidade para fora, o mundo não vai te conhecer por quem você é. E as pessoas que vão se aproximar de você não vão se aproximar por quem você é, mas vão se aproximar pelo que você faz. E aí fica também muita divergência. E muitas vezes você fala, poxa, mas só se aproxima de mim pessoas assim. Mas se nem a gente ainda colocou para fora a nossa real identidade, como é que outros vão reconhecer quem somos? Nós precisamos fazer esse exercício diário. Eu espero que você consiga fazer. Só da gente se observar já é um passo para a gente mudar. Porque não tem como mudar aquilo que a gente nem sabe, nem reconhece ainda. Então, observe, é um primeiro passo. E aí, quando você perceber que saiu de algum banheiro, sorria. Porque o primeiro passo é reconhecer. E aí você já está vendo de onde veio esse comportamento. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você já sabe que está aqui porque Deus te colocou. Porque Deus tem um plano, porque Ele tem um propósito na tua vida.
Então, aquele modo de sobrevivência já não é mais necessário, você pode mudar. Isso é muito bom, muito poderoso e faz muita diferença na minha vida. Eu me observo até hoje. E eu quero te agradecer. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal para você aprender mais sobre isso, para a gente crescer juntos. Compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa palavra também, essa reflexão. E eu espero muito que eu tenha ajudado você a se observar e que Deus a abençoe. E espero você no próximo vídeo. Vem comigo!